Olá, meus queridos, uma boa tarde, mais um encontro com vocês hoje. Vamos em frente, hoje eu quero trabalhar alguns assuntos de forma bem específica, muito cobrada em todos os Enems. Não há Enem desde a sua primeira edição que nós não tenhamos 2, até 3, até 4 questões envolvendo este assunto da aula de hoje. Então vale a pena, é tranquilo, dá para interagir bastante, né? Também vamos bater uma bola com o Francisco de Artes e a professora Denise. Vamos ter hoje uma aula bem legal, bem bacana para os senhores, mas sempre aquele lance legal. Se não houver estudo, se você não acompanhar as aulas, se não procurar fazer um número maior de exercícios, não adianta. Quem semeia hoje, colhe amanhã. Concorda, Francisco? Com toda certeza, professor. Beleza. Pode mudar o slide para a primeira introdução? Então, olha só, nós vamos trabalhar agricultura hoje. A expansão da agropecuária no território brasileiro é um assunto muito discutido. Estamos chegando nas franjas da floresta amazônica e com a expansão da agropecuária, sistemas de produção agrícola, a degradação ambiental pela expansão da agricultura e solos. Então, corresponde a um assunto muito discutido na atualidade. O que é agricultura? Como se faz agricultura? Quais são os sistemas agrícolas? Então, vou fazer essa introdução e já vamos para a primeira questão. Quando nós falamos em agricultura, vale a pena que o aumento da população do planeta, a urbanização do planeta, o aumento demográfico do homem pela superfície do planeta se deu com as diferentes revoluções agrícolas. Eu diria que nós tivemos 3 grandes revoluções agrícolas. Uma na pré-história, depois na Idade Média e a mais recente, que seria a Revolução Técnico-Científica, a Revolução Verde. Bem fácil, né? A Revolução Verde modernizou a agricultura, alterou a forma de produção e uso da terra e aplicou novas tecnologias. Novas tecnologias na agropecuária. Eu costumo brincar com meus alunos, imagine hoje, olha só que maluco, um pintinho sobre a sua mão. Rapaz, há 50, 60 anos atrás, um pintinho desse tamanho teria que levar 6 meses, piadinha, para virar um pintão. Hoje, em 35 dias, uma ave desse tamanho adquire em torno de 2,5 kg. Como eu posso ter um aumento da produção de forma tão expressiva, até assustadora? Como eu posso, em 40 anos, passar de uma produtividade de 1,5 toneladas por hectare para mais de 3 toneladas por hectare? Isto corresponde à modernização na agricultura, principalmente a partir da Revolução Verde. Então é mais ou menos isso que nós vamos ver hoje. Aí eu pergunto para os senhores, vale a pena entender porque corresponde ao Brasil do agronegócio. Corresponde ao Brasil exportando cada vez mais grãos para o mundo. Mas vale a pena lembrar também que a agricultura familiar no Brasil fica em segundo plano. Isso é bom? Não, não é bom. Mas vamos lá. Sistemas agrícolas. Agricultura itinerante ou roça, fácil, né, de subsistência. Agricultura comercial, que seria a empresarial, e o sistema plantations de produção. Fatores determinantes, fatores naturais, solo, relevo e clima. Eu falei estas falas para os senhores no último encontro, estou repetindo. Fatores naturais, solo, relevo e clima. Fatores naturais ou fatores de ordem técnica, homem, mecanização, sementes, alteração na genética. Vamos então para a primeira questão, feita a introdução, vale a pena pesquisar. Vamos lá, Chico? Está aqui, questão número 4, 2011, caderno azul. É só puxar lá que você vai ter. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento, olha só que maluco, de quase 20 mil quilômetros quadrados, está tendo um probleminha, se eu consigo apagar isso aqui, de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Essa palavrinha está sendo torrado tem uma fala bem interessante, está remetendo às queimadas. Tudo bem? Absábia.
faleceu há 2 anos. Absaber foi um dos principais geógrafos brasileiros. Sempre que uma figura no Brasil morre, torna-se mais importante. Então, você pode encontrar por aí em questões do Enem. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é... Foi rápido, já tiveram aí a resposta, mas não tem problema, vamos discutir a questão. Expansão do projeto Grande Carajás, com incentivo à chegada de novas empresas mineradoras. Querido, novas empresas mineradoras, Carajás, no sul do Pará, não é responsável pela degradação da Amazônia. Nós estamos falando da expansão do agronegócio. Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. Beleza? Eu acho que tem a ver mais ou menos com o nosso bate-papo. C. Construção da rodovia transamazônica. Esqueça esse assunto. Com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país. Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da Amazônia. Que bom se a ocupação da Amazônia se desse por esse fator, mas não é o assunto. Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. Está falando do polo industrial da Zona Franca de Manaus. A nossa resposta, é óbvio, você já sabe, corresponde ao item B. Mas aonde eu quero conversar com os senhores? Está aí, ó, difusão do cultivo da soja e implantação. Pode voltar para o primeiro, Pedro? Pedro não, Chico, né? Desculpa, Chico, eu estou meio nervoso. Para o primeiro, mais um. A informação, está aqui. A informação nos traz a degradação do espaço amazônico, olha que bacana, floresta amazônica com toda a sua imensidão. A expansão desse projeto agropecuário no Brasil destruiu a floresta amazônica. Eu quero fazer um desenho do mapa do Brasil, da região amazônica. Vou tentar. É bem rapidinho. Se funcionar aqui, claro. Vamos lá. Desenho, região amazônica. Não funcionou. Não deu certo. Mas vamos lá. Não deu problema aqui, mas a gente vai conversando com os senhores ou explicando. Vamos lá. Com o professor aqui. Queridinhos, o que eu queria desenhar para vocês seria um mapa do Brasil na sua região norte. Nossa, professor, por que a região norte do Brasil? Porque a fronteira agrícola do Brasil hoje chegou às franjas da floresta amazônica. Perfeito? Começou aonde? No sul brasileiro e no sudeste brasileiro. Nós chamamos esses movimentos de frentes pioneiras. A que saiu do Rio Grande do Sul, nós chamamos de movimento ítalo-gaúcho. A que saiu do Sudeste, apenas frentes pioneiras. Na década de 70, nós chegamos no centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Depois, Mato Grosso, ao norte do Mato Grosso, hoje em Rondônia. Ao oeste do Maranhão e no estado de Tocantins. Então, eu posso afirmar para os senhores, a expansão da agropecuária atingiu as franjas da floresta amazônica ou do espaço amazônico. Como que eu vou entender isso? Expansão do agronegócio. Para ocupar grandes áreas no Brasil, basta ter um pouquinho de capital disponível. O Brasil tem algo desde o seu descobrimento que nós chamamos de fronteira aberta. Se eu tenho uma fronteira aberta, isso quer dizer que qualquer produtor rural, qualquer agricultor pode ocupar um espaço que não seja ocupado, literalmente. É o nosso poceiro. Sendo assim, a expansão da agropecuária se deu para as franjas da região amazônica. Professor, mas torrado, está no texto torrado. A referência torrado se dá pelas queimadas da Amazônia. Antes, essas queimadas ocorriam no Cerrado. A aula anterior, eu expliquei aos senhores o que uma queimada procede no solo. Quando eu exerço uma queimada, que é um instrumento legal, eu vou estar economizando no preparo do solo. Mas, ao mesmo tempo, a queimada, a torrada, como estava no texto, vai destruindo a vida microbiana ou macrobiana. A destruição da vida macrobiana vai comprometer o solo. Mas a questão não é essa. Estamos falando da expansão da agropecuária e degradação do espaço amazônico. Não só a agricultura como a pecuária. Pastagens cultivadas,
a expansão da soja e a expansão do algodão. Opa! Paraná, Rio Grande do Sul eram os maiores produtores de soja. O Paraná era o maior produtor de algodão. Hoje, a maior produção de soja e algodão e um dos maiores rebanhos de gado bovino cabem ao Mato Grosso e ao Mato Grosso do Sul. Nossa, professor, isso quer dizer que vem ocorrendo uma expansão da agropecuária para a região amazônica? Perfeito. É esse o assunto de hoje. Se deu e está se dando em larga escala em função da mecanização, da modernização da nossa agricultura. Beleza? Vamos em frente para mais uma questão. Mesmo assunto, vale a pena discutir e vale a pena ir em frente. Queridão, vamos lá? Só queria falar uma coisa em relação ao que o professor falou, que a gente estava discutindo na aula de sociologia, veja você, e de química, essa questão da modernização. Perfeito. Então você tem a mecanização, a modernização, a tecnologia, de um lado, aspectos positivos para a implementação da agricultura e, do outro lado, os malefícios que causam ao meio ambiente. Inclusive, deixa eu até fazer um adendo, eu estava assistindo a aula do professor Paulo e do professor Léo. Nossa, você assiste a aula? Eu assisto, eu chego um pouquinho mais cedo e vou assistir a aula dos amigos. E quando o Paulo falou da modernização, primeira revolução, segunda revolução e poluição do meio ambiente, remete a um assunto muito estudado na geografia, que corresponde aos impactos ambientais urbanos. E olha que interessante, a queima de combustível fóssil gera impacto no urbano que se estende ao mundo, né? Sim. As ilhas de calor, a inversão térmica, formação do smog, etc. No campo, a queima das florestas corresponde a um dos principais fatores para a emissão de CO2 da atmosfera. Então, a queimada na Amazônia contribui. Porque olha que interessante, a floresta tropical, ela corresponde como um grande, digamos assim, ele absorve grande parte do CO2. O desenvolvimento de uma planta, você vai estudar em biologia, se dá por esse processo. Então, retirar toda a cobertura, ou grande parte da cobertura, eu quebro esse fator. Tanto que na Rio 92, olha que legal, depois na Agenda 21, as principais nações do mundo concordaram em diminuir a emissão de CO2. Há um comprometimento agora para o nosso próximo encontro. Nesse comprometimento de diminuir o CO2, eles estabeleceram uma regra muito interessante que envolve dinheiro e capital, seria a compra ou resgate de carbono, os sumidouros. Então, uma grande empresa, uma multinacional, ela pode, aspas, pagar para poluir. Então, se ela está poluindo X, ela pode poluir um pouco mais de X se ela preservar uma grande área ou reflorestar uma grande área. Olha que interessante, os países desenvolvidos só começaram a atuar a favor da não degradação ambiental a partir do momento que não poluir corresponde a ganhar dinheiro. Então envolve a aula do Paulo, eu vi a aula de vocês e envolve essa nossa aula de hoje. É justamente essa questão que eu estava escutando você falar, inclusive em relação ao solo, que a gente falou dos centros urbanos também, até anotei solos asfaltados e concretados, que a gente fez menção à dificuldade da absorção da água da chuva. Da radiação, né? E da água da chuva. São dois fatores, né? A luminosidade tem um termo técnico para isso, ela é absorvida, transformada em ondas de calor e refletida. Nós chamamos isso de albedo, que é a capacidade de absorção e reflexão da energia incidente. Muito legal isso. Por isso que em áreas urbanas o calor é muito maior, são as ilhas de calor. Faça uma experiência, eu costumo brincar, né? Pleno verão, Curitiba, 15 horas da tarde, maior temperatura, coloca o seu pezinho na calçada e você vai falar, ai, 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 ui, ui, porque queima a solinha, né, Francisquinho? Sim. Daí quando você põe, ficou com o peso quando você põe o pezinho na grama, é geladinha, a gente fala, ai, 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 ui, ui, não, fresquinho. Olha só, a grama, como o concreto, tem a mesma absorção de energia. O concreto absorve essa energia e logo transforma em ondas de calor. A grama, o albedo é diferente, reflete. Portanto, a arborização em manchas urbanas diminui as temperaturas, a amplitude térmica e os impactos ambientais. São Paulo, um grupo de arquitetos de São Paulo, junto com algumas empresas, onde tem o Minhocão,
há 2 anos lançaram um projeto. Aqueles paredões enormes estão fazendo jardins verticais. Eles estão conseguindo reduzir em 30% a poluição nos arredores do Minhocão, apenas com jardim vertical. Ou seja, o espaço urbano, o espaço industrializado, essa enorme gama de consumo tem solução. E é muito simples, requer vontade política, vontade da sociedade e, claro, um pouquinho de dinheiro. Beleza? Vamos lá? Obrigado, Denise. O Centro-Oeste, vou tentar usar de novo a canetinha. Se não der, eu vou ficar zangado. Melhor não tentar. Melhor não tentar? Mas eu sou um animal teimoso. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo. O que eu falei agora? Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, aos novos fenômenos da urbanização. Já que era praticamente virgem. O que quer dizer praticamente virgem? Não era explorado, pouco povoado, beleza? Não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos, vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. Sempre Milton Santos. Azul. Oi? Tenta a caneta azul. Não, mas está dando certo, eu acho. Tá dando, obrigado. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação, diretamente associado a essa ocupação, foi o avanço da... Queridos, eu estou falando de qual região? Centro-Oeste brasileiro. Aí eu pergunto, meu amado aluno, quais são os estados que compõem o Centro-Oeste brasileiro? Tem que saber? Tem que saber. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não me fale Mato Grosso do Norte, que é feio, Goiás e o Distrito Federal. Tocantins faz parte da região norte. O Centro-Oeste foi a primeira região após a expansão da agricultura do Sul e Sudeste. Centro-Oeste. O que se deu? Naturalmente a ocupação desse local. Como naturalmente? Paisagem predominante é o cerrado. O cerrado tem pastagens naturais que facilitam a expansão da pecuária bovina extensiva. Então a ocupação é antiga, século XVII, XVIII, XIX, ocuparam pela bacia do Rio Paraguai. Mas de forma efetiva, moderna, com a expansão da soja a partir da década de 70, 80, 90. A soja gerou uma mecanização. E sempre em regiões de pecuária ou agricultura extensiva, o percentual da população é muito mais urbana do que rural. Olha que interessante. Eu estou olhando o estado do Paraná. Qual o mais urbano? Paraná ou Mato Grosso? A impressão que dá que é o estado do Paraná, que tem mais cidades, grandes cidades, né? A cidade de Curitiba é região metropolitana, 3 milhões e 400 mil habitantes. A região metropolitana de Cuiabá, 800 e poucos mil habitantes. A cidade de Cuiabá, capital daquele estado gigantérrimo, cerca de 600 mil habitantes, 587 mil habitantes. Então, olha só que maluco. Tamanho do Mato Grosso, quase 1 milhão de quilômetros quadrados. É 903 mil quilômetros quadrados. Paraná, 199 mil quilômetros quadrados. Paraná, 10 milhões de habitantes. Mato Grosso, 3 milhões. Todo o Centro-Oeste, cerca de 10 milhões. Então eu pego o Paraná desse tamanho e pego o Mato Grosso enorme. Por que o Mato Grosso enorme, o Centro-Oeste enorme, tem tão pouca população e não é tão urbanizado? Se dá pelo uso do solo, pela expansão da agropecuária de forma extensiva. O nosso Paraná, a ocupação foi diferente. Pequenas e médias propriedades no norte paranaense, oeste do Paraná. Eu costumo brincar. Por que o norte do Paraná, Francisco, ele é do sudoeste do Paraná? Eu sou. Por que o norte do Paraná nós temos a cidade de Londrina e a cidade de Cianorte? Pergunta bacana, né, para nós paranaenses. Cianorte e Londrina. No norte do Paraná. No norte paranaense. Londrina, olha que bacana, homenagem a Londres. Uma empresa chamada Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná. Então foi uma empresa britânica que loteou toda aquela região. E Cianorte? Olha que curioso.
A maioria dos paranaenses não sabe. Londrina eu até sabia e estava com medo de falar besteira. Não tenha medo de falar. É melhor errar agora do que errar amanhã. Cianorte eu não faço ideia. Companhia do Norte, Sim. uma empresa norte-americana. CIA Norte, companhia. Então, comercializavam-se terras, eram pequenas propriedades. Nós chamávamos essas pequenas propriedades de colônias. Por isso que no sudoeste do Paraná, oeste do Paraná, até de forma pejorativa, o agricultor não gosta, né? Se eu quero ofender, provocar um agricultor, eu falo, ô seu colono grosso. Já ouviu isso? Muito na escola. Muito na escola. Nossa, não é legal. Por que não é legal? Porque essas pessoas podiam adquirir terras, derrubaram a mata de araucária, derrubaram a mata subtropical, transformaram aquelas regiões desocupadas, aspas, improdutivas, uma das regiões mais produtivas do país. Então, o Paraná predomina a média propriedade, Mato Grosso é a grande propriedade, o grande fazendeiro. Tudo bem? Então, olha só quanta explicação. Vamos lá para os itens? Volta, por favor, a pergunta antes, né? Senão aqui já... O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O avanço econômico diretamente associado a esta ocupação foi o avanço da... Agora sim, Francisco. Industrialização voltado para o setor de base. Queridos, Mato Grosso, Goiás, industrialização não cola, né? Economia da borracha no sul da Amazônia. Eu até poderia falar economia da borracha no sul da Amazônia. Você deve estar pensando, mas por que, professor? Vou tentar de novo, não deu. A economia da borracha no sul da Amazônia até poderia ser, mas nós estamos falando do centro-oeste. O sul da Amazônia, nós temos a floresta amazônica e corresponde ao norte do Mato Grosso, de Mato Grosso. Aí eu pergunto, por que o estado de Mato Grosso tem o nome de Mato Grosso? Porque tem a floresta amazônica, mas não é pela expansão da borracha, beleza? Fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. Eu até posso concordar, degradou parte do cerrado. Eu diria assim, todo o cerrado, beleza? Exploração mineral da Chapada dos Guimarães? Não. Extrativismo na região pantaneira? Na região pantaneira, você tem pesca, você tem, ilegal ou não, tem a caça, tem o turismo, mas não extrativismo. E nem sequer exploração mineralógica na Chapada. Portanto, amiguinhos, a nossa resposta, olha que legal, fronteira agropecuária. Mais uma questão fácil. Aí eu pergunto, a nossa aula não está muito parecida com a última aula em relação a solo, sistemas de produção agrícola? 2010, 3 questões. 2011, mais 4 questões. Isso quer dizer, meu amado, que você tem que ser expert na produção de questões sobre agricultura, degradação ambiental, alteração do meio ambiente. Combinado? Aí eu pergunto, nós continuamos degradando a Amazônia? Continuamos. Continua ocorrendo a expansão da agropecuária? Sim. Aí eu pergunto, será que eu posso exercer uma prática agrícola no espaço amazônico sem degradar ou gerar um impacto ambiental menor do que é gerado hoje? Claro que pode. Nós chamamos isto de produção agropecuária ou produção econômica sustentável. Eu posso até explorar madeira na região amazônica. Eu chamo de exploração por manejo. Uma exploração por manejo, eu pego e delimito uma grande área e dentro dessa grande área eu faço o levantamento da cobertura vegetal e seleciono as árvores mais espessas e de diâmetro comercial. Quando eu seleciono essa vegetação de diâmetro comercial, eu só vou tirar da floresta aquela vegetação, aquela árvore específica. Isto é uma exploração por manejo. Se eu intercalar, olha só, o espaço amazônico é enorme, o solo é bem mais plano do que os solos do sul, o relevo.
Se eu intercalar junto às margens dos rios, vegetação, cobertura natural, deixar uma mata ciliar maior do que diz o Código de Florestas, aí eu tenho ali pecuária, aí tenho agricultura, outra área com pecuária, aí de novo um espaço verde junto aos rios, maior do que o Código, eu posso ter uma exploração de forma sustentável. Por quê? Eu não vou quebrar, contudo, o ciclo hidrológico, o processo da evapotranspiração. Então, olha só que lindinho. Eu sou da opinião, professor Marcos, que eu posso ocupar a Amazônia? Sim. Eu devo ocupá-la? Sim. Só que uma exploração sustentável e não deploratória, como está sendo na atualidade. Beleza? Para vocês entenderem por que eu devo exercer uma ação sustentável de exploração e não de degradação, a próxima questão que envolve solos. Beleza? Vamos lá, Francisco? Olha só. Não é a primeira vez que esse gráfico aparece. Esse gráfico eu tenho as variações de profundidade de solo, nível aqui, e eu tenho aqui a indicação de alteração de temperatura e umidade. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui 0, linha do Equador, e aqui a maior latitude possível. Então, à medida que eu me afasto do Equador para uma latitude menor, as temperaturas aumentam. Ou, à medida que eu venho desse ponto aqui para a linha do Equador, eu tenho um aumento da temperatura. Então, olha que bacana, é só olhar a figurinha. Sobe, desce, aumenta de forma expressiva. Vem aqui, ó. Tá me judiando hoje esse quadro. Esse quadro hoje está no processo de conspiração contra o professor Marcos. Não tem problema. Ele acha que vai me passar, mas eu passo ele. Mas aonde eu quero entrar com os senhores? Se olhar essa porção aqui, ó, quanto maior a umidade, maior é a profundidade. Beleza? Quanto menor a umidade, menor é a profundidade. Então, se eu estou numa região desértica ou semideserto, né, são as zonas de alta pressão atmosférica. À medida que a temperatura aumenta, a umidade aumenta, que é o meio aqui, ó, bem o meio dessa curva ascendente, eu tenho um solo mais profundo. Por que isso? Porque tem um aumento expressivo do intemperismo físico e químico. Então, deixa eu explicar melhor para vocês. À medida que a temperatura aumenta, como vocês viram no nosso gráfico, à medida que os índices pluviométricos aumentam, o intemperismo aumenta. Isto faz com que o solo fique bem mais profundo. Professor, então se eu estou próximo à linha do Equador, os solos são profundos. Perfeito. Professor, mas por que falam que os solos amazônicos são solos de baixa fertilidade? Tem um engano. Por que nós falamos que os solos amazônicos são rasos, se na figura eu tenho um solo profundo? Meio estranho, né? Aí na primeira aula que eu tive com os senhores em relação ao solo, eu fui bem claro. Solo corresponde à superfície arável, possuidora de vida microbiana. Arável. Na Amazônia, olhando a nossa figura de novo, o solo, propriamente dito fértil, corresponde a essa primeira camadinha aqui, ó, né? Se você isso, então, já que não está escrevendo, olha lá, esta primeira camadinha aqui. Então, tem um solo bem profundo, rocha alterada. Na verdade, após a primeira camadinha, né, embaixo na Amazônia, eu tenho areia. Se eu tenho a areia aqui, a areia para a edafologia é rocha desagregada. Sendo rocha desagregada, não é solo fértil. Por isso que esse espaço da Amazônia corresponde a um espaço muito, muito frágil, sujeito a um processo de erosão, lixiviação, etc. Eu perco e degrado muito o solo. Tudo bem, amiguinhos? Entenderam essa fala? Então vamos lá para o comando. Observei a figura, eu interpreto o comando. O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação do solo. A interpretação dos dados mostra que a água, lembra o que eu falei, umidade, é um dos importantes fatores que, de pedogênese, pedos é pé, formação do solo,
Pois nas áreas, vamos lá, Francisco? De clima temperado, ocorre alta pluviosidade e grande profundidade de solos. Eu olhei a figurinha, eu percebi... Pode voltar para mim, para a figurinha? Figurinha. Essa área aqui, ó, esta área corresponde às áreas temperadas. Nas áreas temperadas, a profundidade não é tão expressiva como nas regiões de floresta tropical. Tá um barato esse negócio aqui. Mas vamos lá, não é tão profundo assim. Então, eu não posso considerar uma zona temperada. Tudo bem? Vai lá para a segunda, por favor. Para o comando ou para as questões? Para as questões. B. Então, eu vou tirar temperado. B. Tropicais. Ocorre menor pluviosidade. Queridos, dá para ver no gráfico que na zona tropical o índice pluviométrico é maior, a profundidade é maior. Então, está errado. Menor pluviosidade, tropical chove mais. Beleza? Sempre em regiões tropicais há menor índices pluviométricos. De latitudes em torno de 30 graus. Latitudes em torno de 30 graus são regiões subtropicais ou regiões desérticas. Ocorrem as maiores profundidades, ocorrem as menores profundidades. D. Tropicais, a profundidade do solo é menor, ela é maior. Quanto mais próximo do Equador ou nas zonas tropicais e equatoriais, pela umidade o solo é mais profundo. Menor intemperismo, maior intemperismo. De menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. Professor, o que quer dizer menor latitude? Deixa eu explicar para vocês. Não vou usar aquele quadro, porque eu estou zangado. Então, olha só. Linha do Equador, 0 graus. À medida que eu me afasto do Equador para o polo, a latitude aumenta. No Equador, eu vou fazer a figura, ó, vem os ventos alísios, movimentos convergentes. Vem os ventos alísios, movimentos convergentes. Então, próximo ao Equador, pelo movimento de convergência dos alísios de nordeste e de sudeste, nós temos os maiores índices pluviométricos. Opa! Maiores índices pluviométricos, maior intemperismo. Perfeito? Ao mesmo tempo, sempre próximo ao Equador, repetindo, sempre próximo ao Equador, maior radiação solar. Então, nas regiões tropicais, elas são mais quentes e mais úmidas. Sendo mais úmidas e mais quentes, os solos são mais profundos. Isto não quer dizer que esses solos sejam os mais férteis. Tanto que os solos em zonas temperadas, os podizólicos, os ternozion, são os solos mais férteis do mundo. Fertilidade é uma outra situação, é uma outra coisa. Tudo bem, amiguinhos? Então podemos ir para a resposta. Olha só que legal. A resposta é a E. De menor latitude, ocorrem as maiores precipitações. Tendo maior precipitação, que é chuva, assim como a maior profundidade dos solos. Tudo bem? Próximo slide, amiguinho. Olha só que legal. Bem fácil de você pesquisar. Muito simples, ó, Brasil Escola, degradação do solo no Brasil. Não precisa ser um assunto muito aprofundado. Você tem que entender isso de forma geral, mas tem que entender a expansão da agropecuária e a degradação das diferentes paisagens do Brasil, principalmente o Cerrado e a Amazônia hoje. A Amazônia porque é a vitrine do planeta, é a vitrine do Brasil. Qualquer coisa é Amazônia, o Brasil está destruindo a Amazônia. Vale lembrar, os maiores poluidores do mundo são os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, a China, a Índia, a Rússia, o conjunto da União Europeia. E não somos nós aí queimando as nossas florestas. Está errado, mas nós não somos os grandes responsáveis. Então, querido, vale a pena fazer essa pesquisa, vale a pena ler, vale a pena fazer os exercícios. Tudo bem? Francisco, algum recado para essa gurizada? Não. Só depois vamos entrar. Inclusive, hoje, professor, dá para fazer uma ligação bem legal do conteúdo de arte com o conteúdo tratado hoje, no caso, agricultura.
Beleza. Professora Denise, tudo bem por aí? Não, tudo bem, só para ratificar aquilo que falamos no início, das disciplinas que acabam se convergindo, né? Elas convergem, né? Uma sempre, está associada sempre à outra. uma vai estar com a outra. Então, a gente falou hoje de filosofia, de sociologia, de química, geografia, e todas elas interligadas de alguma maneira, e agora, como o É o professor interdisciplinar Francisco e o transdisciplinar, né? Está na moda e o Enem é inter e transdisciplinar. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito boa essa aulinha. Peço perdão aí pelo meu quadro que não deu muito certo, eu queria fazer alguns desenhos bonitos da região norte, um mapa legal, perfeito? Mas a próxima vez a gente faz legal e conserta isso. Tudo bem? Belo estudo para os senhores, manda ver, não deixe de estudar, não deixe de perseverar. Vale a pena fazer o Enem, né? A cada ano, mais universidades, mais instituições de ensino estão abrindo espaço para egressos em virtude do Enem. Um grande abraço, fica com Deus, bom estudo e vai com Deus. Até a próxima.